Vamos lá, neste vídeo eu vou te mostrar o quanto é parecido as bolsas de valores tradicionais com a bolsa esportiva da qual nós iremos tratar a partir de agora. Acontece que tanto a bolsa de valores quanto a bolsa esportiva são lugares muito prazerosos de se estar. A diferença entre as duas modalidades é que na bolsa de valores tradicionais, a maioria dos operadores, cerca de 95%, estão nesse meio por profissão. Eles realmente estão neste mercado para fazer investimento e para ganhar dinheiro, mas há alguns que estão a lazer, os amadores. Destes, a maioria faz especulações, ou seja, fazem investimentos sem nenhum conhecimento do mercado. Já na bolsa de esportes, ocorre exatamente o contrário. Cerca de 95% está especulando e apenas 5% são profissionais. Para ficar bem mais claro para você, enquanto nas bolsas tradicionais 95% das pessoas ganham dinheiro e 5% perdem dinheiro, nas bolsas esportivas 95% perdem dinheiro e apenas 5% ganham dinheiro. E você fará parte desses 5%. E o que você aprenderá nesse treinamento é fazer investimento em futebol e trading esportivo, que é o mesmo que a operação de compra e venda conforme a variação de preços no mercado, semelhante à bolsa de valores, de forma consciente, analítica, fria e principalmente profissional, fugindo da especulação. Na bolsa de valores ocorre a variação no preço das ações. Na bolsa de futebol, as variações que ocorrem são probabilidades de resultado dos jogos, como por exemplo, qual time ganhará ou quantos gols o jogo terá, de acordo com seu andamento. Isso será mais detalhado a seguir. Você deve encarar as bolsas esportivas com profissionalismo. Você deve focar no dinheiro a longo prazo. E após estudar esse treinamento, terá condições de atingir esse objetivo. Assim que você estiver caminhando sozinho, com o profissionalismo desejável e obtendo lucros, algo inevitável irá acontecer. Você se divertirá muito. Mas antes disso, você tem muito que aprender. Então, mãos à massa. 1. Investimento em outros esportes. Existem trading estratégias em vários esportes, como tênis, basquete, vôlei, corrida de cavalos, golfe, futebol americano, entre outros. Mas esse treinamento, como você já sabe, é destinado às pessoas que querem fazer trade em futebol. Porém, os conceitos e o quesito psicológico são universais, podendo ser usados em qualquer outro esporte. As estratégias apresentadas também são específicas para o futebol, porém podem ser adaptadas a outros esportes, assim como as estratégias que cada operador pode montar. 2. Semelhança com o mercado financeiro. O mercado de trade esportivo é bastante semelhante com o mercado onde se comercializam ações listadas na bolsa de valores, como já lhe disse anteriormente, mas deixe-me lhe passar os detalhes. Existem algumas diferenças como nomenclaturas e formas de operar que devem ser compreendidas para se ter sucesso nesse segmento. A mais importante e principal semelhança do mercado da bolsa para o mercado de trade esportivo que você deve ter em mente é que tanto no mercado de ações como no mercado de trade esportivo, o objetivo é sempre comprar barato e vender posteriormente mais caro. É este o conceito semelhante para ambos os mercados que você deve ter em mente e que vai lhe fazer obter lucros. 3. Exemplo do mercado de automóveis usados. Este exemplo é bastante simples e ajuda a servir de exemplo para quem não tem experiência com negociações de qualquer tipo, visando também demonstrar para você que não tem o menor conhecimento de qualquer tipo de mercado financeiro, como de ações, por exemplo. No final do exemplo, você entenderá não somente como o lucro é feito no mercado de trade esportivo, mas como também ele é feito em qualquer outro mercado de compra e venda. No mercado de automóveis seminovos, as garagens compram e vendem veículos com o intuito de obter lucro sobre a compra, correto? O que você deve entender aqui é como funciona a mecânica por trás disso. Uma vez entendendo bem isso, você será capaz de entender como são gerados os lucros no trading esportivo. Existem basicamente duas situações que podem ocorrer. E que situações são essas? Confira a seguir. A primeira situação é a seguinte: você compra primeiro por um preço mais barato e vende depois por um preço mais caro. A segunda situação é a seguinte: você vende primeiro e compra barato por último. Vamos aqui a um exemplo de negociação de compra e venda. Henrique é o proprietário de uma garagem de veículos. Certo dia, Henrique recebe em sua garagem um cliente interessado em vender um carro. Então João chega à garagem de Henrique e diz: tenho um automóvel e quero vender ele. Então Henrique faz uma proposta para João e diz: o seu carro vale 20 mil de acordo com a tabela FIPE, mas eu compro o seu carro por 17 mil reais. João compreende que é um preço justo, porque ele está vendendo o seu carro para uma revendedora, que terá de fazer lucro para sobreviver no negócio. Assim, João aceita os 17 mil reais e fecha o negócio. Henrique agora tem um carro que vale 20 mil reais, e o valor que ele vai vender o veículo comprado de João em sua garagem é de 20 mil reais. No dia seguinte, chega o Manuel na garagem do Henrique e fala: eu quero comprar um carro de até 20 mil reais. Então Henrique oferece o carro comprado de João e diz: este automóvel custa 20 mil, você gostou dele? Então Manuel diz: sim, gostei, vou levar ele. Então, como você viu nesse exemplo, Henrique primeiramente comprou o carro de João por 17 mil reais e no dia seguinte vendeu o automóvel por 20 mil reais para Manuel, obtendo assim seu lucro de 3 mil reais. Agora vejamos a segunda opção. Henrique recebe em sua loja um outro cliente, e o nome dele é Pedro. Então, esse cliente quer comprar um automóvel. Pedro vê um carro de 30 mil reais e diz para Henrique: quero comprar esse carro. Então Henrique fecha o negócio e vende o carro por 30 mil reais para Pedro. Este valor é o preço de mercado do automóvel de acordo com a tabela. Passam-se 2 meses e Pedro, por estar desempregado, precisa vender o carro. Então retorna à garagem de Henrique e diz: quero vender aquele carro que comprei de você. Quanto você me paga por ele? Henrique pensa e diz: eu posso te dar 27 mil reais. Conclusão: nessa situação, Henrique vendeu primeiro por 30 mil reais e depois comprou por 27 mil reais. Como você pode ver, essas duas situações podem acontecer no trading esportivo, que é comprar primeiro e vender por último, ou vender primeiro e comprar por último. Em ambos os casos, você deve entender que você deve sempre vender mais caro do que comprou. Este exemplo pode ser muito simples, e é verdade, mas para quem não está habituado ao mercado de negociações, pode certamente ser muito útil para facilitar o entendimento sobre negociações de compra e venda. Agora, do item 4 até o 6, iremos falar do mercado de apostas. E a partir do item 7, iremos falar sobre o trading esportivo. Você poderá observar a diferença entre eles. 4. Conhecendo o básico das apostas. O trading esportivo é uma evolução do mercado de apostas. Com o objetivo é lhe ensinar do zero, iremos partir do princípio de que você não conhece o mercado de apostas, ok?
Ter a compreensão deste mercado é também extremamente importante para quem deseja entrar no mercado de trading esportivo com o objetivo de ganhar dinheiro, que é o nosso foco. Na aposta simples, vamos abordar a mais popular das apostas utilizadas, que é acertar o prognóstico do jogo. No mercado tradicional de aposta, a modalidade mais conhecida e popular consiste em tentar prever o prognóstico correto. Em uma partida de futebol, temos 3 prognósticos possíveis de ocorrer, que é a vitória de ambas as equipes ou o empate. Sendo assim, são 3 possibilidades. Ou seja, não é feita uma análise profissional como iremos lhe ensinar nesse treinamento. Veja o exemplo. Essa é uma partida entre Vasco da Gama e Ponte Preta. Como eu disse anteriormente, falando-se em apostas, só temos 3 opções diferentes, que é a vitória de um dos 2 times ou o empate. E quando colocamos nossa aposta nesta modalidade, ganhamos a aposta ao fim do jogo, caso acertarmos o nosso prognóstico. Por exemplo, em uma partida entre Vasco e Ponte Preta, baseado no palpite de que o jogo terminará empatado, apostamos no empate. Se o jogo terminar empatado, ganhamos a aposta. Caso ocorra a vitória de uma das equipes, a aposta é perdida. E ao perder a aposta, também se perde todo o dinheiro que se tem naquele jogo. Se você nunca apostou em jogos de futebol através de casas de apostas na internet, mas já apostou em lotérica, por exemplo, deve certamente ter compreendido esse exemplo. Se não entendeu, volte o vídeo até entender. O conceito é bem simples, ok? 5. O que é uma odd? Uma odd é o valor que aquela aposta está pagando no momento, como no exemplo anterior. Cada prognóstico possui uma odd. Esta odd vai variando conforme o andamento do jogo. A odd diz quanto você pode ganhar com aquela aposta. Por exemplo, se a odd está pagando 3,4, significa que para cada real apostado, nós podemos obter 2,4 reais de lucro, além daquele R$1 iniciado, totalizando 3,4 reais de retorno. Além disso, a odd também diz qual a possibilidade de você conseguir obter sucesso. Para saber a sua probabilidade de sucesso, basta seguir a seguinte forma, que seria 1 dividido pelo valor da odd, que de acordo com o exemplo anterior seria 1 dividido por 3,4 é igual a 29. Neste caso, o resultado do cálculo diz que para uma aposta em uma odd de 3,4, nossa chance de sucesso de vencer é de 29%. Também pode saber o lucro que irá ter da odd usando a seguinte fórmula. Digamos que uma aposta seja colocado R$100 e utilizando a mesma odd anterior de 3,4, ficaria da seguinte forma. Valor da odd menos 1 vezes o valor apostado igual a lucro. De acordo com o exemplo anterior, seria 3,4 menos 1 vezes 100, igual 240. Ou seja, este é o valor que teríamos conseguido nessa aposta com uma odd no valor de 3,4. 6. Por que uma odd se movimenta? A razão para uma odd se movimentar é a seguinte. Antes do jogo começar, temos odds estipuladas pela casa de aposta. Essas odds são colocadas por profissionais que trabalham para essas casas de apostas, após realizarem um estudo onde determinam a cotação do jogo. Quando o jogo começa, a odd começa a se movimentar também. Nas casas de apostas, não é permitido que se façam apostas após os jogos terem iniciado. Já as bolsas de trading esportivo permitem que se faça com o jogo em andamento. As odds movimentam-se baseando nesses fatores. Quanto maior a chance de determinado evento acontecer, menor é o valor da odd. Quanto menor é a chance de determinado evento acontecer, maior é o valor da odd. Lembrando-se do seguinte, você é pago pelo risco que corre. Assim, se o risco é pequeno, a recompensa é pequena. Se o risco é grande, a recompensa é grande. Vou deixar bem claro nesse exemplo. Chance menor, odd maior. Chance maior, odd menor, ok? Conforme eu disse anteriormente, do item 5 até aqui, falamos de apostas. A partir de agora, iremos te explicar como funciona o trading esportivo, que é o foco desse treinamento. 7. O que é trading esportivo? O trading esportivo consiste em fazer operações baseadas em eventos esportivos, por exemplo, jogos de futebol. O trading esportivo possui uma grande vantagem quando comparado a uma simples aposta. No trading esportivo, a diferença principal é que podemos iniciar uma operação após o início de uma partida, como também encerrar a operação antes do fim da partida. Isso é, ter lucro ou prejuízo limitado antes da partida acabar. Resumindo, em apostas, colocamos um valor antes do jogo começar e temos que aguardar até o final do jogo para saber se tivemos lucro ou prejuízo. Dessa forma, se tivermos prejuízo, será prejuízo total. No trading esportivo, fazemos o nosso investimento a qualquer momento da partida e podemos encerrar nossas operações também a qualquer momento. Dessa forma, se avaliarmos que podemos ter prejuízo, encerramos com um prejuízo limitado. Lembre-se, o trading esportivo é a maneira mais profissional e lucrativa de se atuar nesse mercado. Por isso, é o foco desse treinamento e você aprenderá tudo no passo a passo. 8. Possibilidade do trading esportivo. No mercado de trading esportivo, temos denominações diferentes para designar uma compra e uma venda. Temos as seguintes denominações. Back, que significa fazer uma operação a favor, e lay, que significa fazer uma operação contra. Estas são as duas denominações que você deve procurar assimilar para operar no mercado de trading esportivo. Vamos retornar àquele exemplo inicial do jogo Vasco contra Ponte Preta. Vejamos, operando como trade esportivo, nesse jogo temos 6 opções. A primeira, operar a favor ao Vasco nessa situação, ganhando a operação se o Vasco vencer o jogo. A segunda, operar a favor da Ponte Preta nessa situação, ganhando a operação se a Ponte Preta vencer o jogo. A terceira, operar a favor ao empate nessa situação, ganhando a operação se o jogo terminar empatado. A quarta, operar contra o Vasco nessa situação, ganhando a operação se o Vasco não vencer o jogo. A quinta, operar contra a Ponte Preta nessa situação, ganhando a operação se a Ponte Preta não vencer o jogo. A sexta, operar contra o empate nessa situação, ganhando a operação se o jogo não terminar empatado. Como você já aprendeu, no trading esportivo não é necessário esperar o jogo terminar para obter lucro ou limitar prejuízo, e você entenderá isso mais adiante. 9. Exemplo básico de negociação.
Agora vamos a um exemplo básico no treino esportivo e digamos que vamos fazer uma operação ao empate. Ou seja, se antes disso analisarmos e chegarmos a essa conclusão de um possível empate, ok? Então, se a análise der positiva ao empate, colocamos o dinheiro em uma odd de 3,55 a favor do empate. Sendo assim, estamos prevendo que o jogo vai terminar empatado e queremos obter o nosso lucro em cima disso, correto? À medida que o jogo vai decorrendo, a probabilidade de o jogo terminar empatado vai aumentar. E quanto mais tempo passar e o jogo permanecer empatado, a odd vai caindo. Quando a odd estiver inferior a 3,55, por exemplo, contra um empate, chegando a 3,4 ou menos, podemos fechar nossa operação e assegurar o nosso lucro independente do final do jogo. Sendo assim, teremos um lucro por ter vendido a cotação do mercado a 3,55 e por ter comprado posteriormente a cotação de mercado a 3,4. Por isso que se assemelha ao mercado financeiro, porque a ideia é a mesma, comprar barato e depois vender caro, ou vender caro e depois comprar barato. Por isso você não deve pensar somente em uma operação a favor, que é venda, mas deve pensar que ao colocar uma operação a favor, você está vendendo, e ao colocar uma operação contra, você está comprando. 10. Como elaborar uma estratégia segura. A partir de agora, iremos tratar back como venda e lei como compra. Portanto, esqueça-se de operação a favor e operação contra. Lembre-se, back é venda, lei é compra. Em uma operação onde o lucro depende de uma ação, você irá sempre entrar vendendo primeiro. E a razão disso é porque ela te permite ter um gerenciamento de risco e permite que você possa controlar melhor seu prejuízo para sair do mercado no momento que quiser. Vamos ao seguinte exemplo. De novo, Vasco da Gama contra a Ponte Preta. Nesse jogo de Vasco contra a Ponte Preta, você acredita que o Vasco vai ganhar o jogo. Portanto, seu lucro depende de uma ação, ou seja, depende que o Vasco ganhe o jogo. Portanto, você vai vender primeiro. Lembre-se, vender é back. Conforme você viu nas cotações, a odd para o Vasco vencer é de 2,1. Você coloca seu investimento nessa odd e assim que o Vasco fizer o primeiro gol, você fechará sua posição que lhe garantirá o lucro, fazendo a operação de compra e fechando a operação. Isso acontece porque quando o Vasco fizer o primeiro gol, a chance dele vencer o jogo aumenta. E portanto, como já vimos isso antes, quando a chance de algo acontecer se torna maior, a odd cai. E quando a odd cair e ficar inferior a 2,1, você compra. Então, neste caso, nós vendemos caro e compramos barato, fechando nossa operação com lucro. Lembra-se da nossa negociação de carros usados? Pois bem, agora o que aconteceria se o Vasco não fizesse o gol? Neste caso, você iria definir um prejuízo máximo. À medida que o tempo do jogo fosse passando, a odd para operar a favor do Vasco iria subir gradativamente. E no momento em que ela atingisse uma perca limitada, você fecharia a sua operação comprando aquela odd maior que iria te dar um prejuízo previamente delimitado. Lembre-se que assim como no mercado financeiro podemos assumir um prejuízo e sair da operação, o mesmo ocorre no mercado de trading esportivo. É isso que acabamos de ver aqui. Para que possamos ter lucro, sempre iremos operar baseando que estamos dependendo de uma ação em uma partida. Seja um gol, seja uma vitória, um escanteio, uma falta. Nunca iremos operar para ter lucro esperando que um jogo não tenha uma ação, ok? Isso é, nunca iremos tentar obter lucro operando no empate e torcendo para o jogo terminar empatado. Ou operar no mercado de gols baseando em que a partida não terá mais que um gol. Ou seja, 1,5 gols torcendo para não sair 2 gols. Mas por que nunca iremos operar em um jogo esperando que o mesmo não tenha uma ação? Por causa do stop loss, que é o mesmo que parar perda. Se operarmos esperando que não ocorra uma situação e essa situação aconteça inesperadamente, isso fará a odd saltar. E não queremos que a odd salte inesperadamente, pois caso isso ocorra, nosso stop loss não será correspondido. E isso é péssimo para o gerenciamento de risco. Resumo, em um mercado onde o resultado não dependa de uma ação, iremos primeiramente vender. Lembre-se, vender é back, comprar é lei. 11. A importância do gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco é algo que deve ser trabalhado juntamente com suas operações. Saber quanto se quer ganhar e saber quando parar é um dos fatores mais importantes e que você deve ter em mente, antes até mesmo de abrir uma operação esportiva. O gerenciamento de risco realizado de forma correta irá aumentar a sua chance de obter sucesso no mercado de trade esportivo. Pensando no quão importante é ter um gerenciamento de risco, para os alunos prêmio, criamos uma planilha que ajuda a manter um rendimento fixo em suas operações, com o poder dos juros compostos gerenciando seus lucros. Nós já estamos tendo sucesso mantendo rendimento diário com essa planilha. 12. Tempo recomendado para operar. Baseado em nossa experiência, você deve operar sempre até o intervalo de uma partida de futebol. E caso não tenha alcançado seu lucro, deve fechar a posição assumindo o prejuízo. O importante é nunca perder todo o seu investimento em uma operação esportiva. Uma operação esportiva não é uma aposta comum. E, portanto, seria totalmente estúpido você perder seu capital em uma única operação. Se você não lucrar em alguma operação, provavelmente falhou em algum aspecto do seu estudo preliminar antes de entrar no evento. Nos módulos mais avançados desse treinamento, você aprenderá na prática como analisar cada ponto de um jogo antes de abrir uma operação, pois o estudo é o que fará você obter lucro a longo prazo nesse mercado. É de suma importância que você aprenda a analisar os jogos antes de entrar em qualquer mercado do trading esportivo. Fazer com que você aprenda esse fato importante é o principal motivo da criação desse treinamento. 13. Importância da liquidez. Liquidez é a quantidade de dinheiro dentro de um determinado mercado. A liquidez ideal para entrar em um mercado deve ser de no mínimo 100 mil dólares. Não entre em jogos de futebol que não tenham uma movimentação de pelo menos 100 mil dólares 10 minutos antes do jogo começar. Sem uma boa liquidez, você poderá ter dificuldade em fechar sua operação antes do encerramento da partida. 14. Onde o trade esportivo é realizado. Da mesma forma que para negociarmos ações necessitamos de abrir uma conta em uma corretora para comprarmos e vendermos ações no mercado, no trade esportivo não é diferente. Só para que possamos estar operando no mercado de trade esportivo, temos de negociar através de um local específico para esse tipo de atividade.
Há basicamente duas opções que, pela sua liquidez, apresentam as melhores oportunidades e opções no cenário atual. E essas são as mais recomendadas para quem deseja estar operando neste mercado. A primeira delas é a Betfair, que foi fundada em 1999, sendo a casa pioneira nesse segmento. Ela é também a maior bolsa de esportes do mundo. Atualmente, a Betfair oferece uma gama completa de apostas esportivas, atendendo a mais de 950 mil clientes ao redor do mundo. A Betfair tem clientes em mais de 100 países e está regulamentada no Reino Unido. A segunda opção é a BetDAQ. Essa também é uma corretora onde é possível realizar operações no mercado de trading esportivo. A BetDAQ é atualmente a segunda maior bolsa de esportes no mundo, ficando apenas atrás da Betfair, que é a maior. Além dessas duas opções, existem ainda outras bolsas de esportes. E o grande problema dessas bolsas de esportes menores são que elas têm sua maior liquidez em esportes como corrida de cavalos, que é um dos mercados preferidos em países como o Reino Unido. Além disso, poucas são regulamentadas. Como o nosso interesse é o trading esportivo de futebol e essas bolsas de apostas menores concentram sua liquidez em outros mercados que não é o futebol, todas deixam de ser interessantes para nós. A corretora de trading esportivo que iremos utilizar em todo esse treinamento é a Betfair. E logo no primeiro modo desse treinamento, irei lhe ensinar o passo a passo para criar sua conta. 15. Conclusão. Conforme eu disse no início desse vídeo, este foi apenas um resumo geral de tudo que será passado no nosso treinamento. Se você não tiver entendido tudo, não se preocupe. Tudo será passado módulo a módulo, com demonstração na prática. E aos poucos, é impossível que você não aprenda tudo o que lhe passei aqui. Mesmo assim, tenha claramente em sua mente que para se tornar um trader esportivo de sucesso, você também tem que fazer parte do grupo Premium, que irá complementar ainda mais todas as informações na prática do que foi passado a você nesse vídeo, como principalmente como se tornar um mestre nas análises preliminares dos jogos. Além disso, você aprenderá a destruir o pior inimigo que qualquer trader esportivo tem de enfrentar todos os dias: sua emoção. Aprender a controlar sua emoção é o aprendizado mais importante para o sucesso de um trader, para que ela não lhe faça tomar decisões erradas perante momentos delicados. E acredite, este é realmente o pior inimigo de um trader. Aprenderá também a criar uma planilha com seu objetivo definido a ganhar todos os meses, com o poder dos juros compostos.